Por favor, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37. Vamos ler uma história, um pouquinho da história de um jovem sonhador. E ano que vem, nós já entramos com sonhos na vida, diga amém por isso. Quem aqui é sonhador? José teve um sonho, já leu a história de José? Ele era sonhador, ele teve sonhos. Ele sonhou que seria um príncipe, um rei. Ele sonhou que seria um provedor da sua família. Ele sonhou que muitos se curvariam diante dele, ele seria uma majestade. Ele teve um sonho. Agora, entre o sonho e a realização dele, há uma estrada a ser percorrida. Que essa estrada tem altos e baixos. Essa estrada tem obstáculos. Essa estrada precisa ser percorrida. E os obstáculos, quando vierem, não podem roubar de nós a mente, o sonho, o desejo de chegar. E nós vamos chegar onde Deus colocou em nosso coração. Diga, eu vou chegar. Quem aqui vai chegar? Quem vai chegar? Olha a história desse jovem de 17 anos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. É assim, a história se repete. A tendência dos filhos é viverem onde os pais viviam, do ponto de vista de sonhos. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras. Esse jovenzinho cresce no Brasil hoje, o índice é alarmante de jovens que não estudam e não trabalham. Isso é um problema. Mas esse aqui cuidava das ovelhas do pai, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seu irmão, ou que os seus irmãos faziam. Ele era um dedo duro dos irmãos. E você sabe que eu que tive muitos irmãos, e aliás, os tenho, mas na nossa infância, quem mais apanhava do outro era o dedo duro. Se você contar para minha mãe, e se você contar para o meu pai, você apanha. E aí contava para o pai, ele estava metido também na enrascada, apanhava do pai e da mãe, e depois apanhava dos irmãos. Então ser dedo duro nunca foi bom. Mas este jovem sonhador, ele vai nos balizar hoje qual que é a relação de Deus com o homem que sonha, com o jovem, com uma mulher, com uma família que sonha. Primeira coisa, o sonhador tem que entender que o José entendia e que tem que entender, e temos que entendermos. Ele entende que o trabalho viabiliza os sonhos. José era comprometido com o negócio do seu pai. José era um homem de negócios. Jacó criava ovelhas para cuidar da sua família, mas também negociava as ovelhas. E você sabe que a alimentação, a ovelha, o ovino, o caprino, era a base da alimentação deles. E José estava metido no trabalho. Esse é o grande problema que a gente enfrenta dentro da igreja evangélica. É que a gente delega tudo para as mãos de Deus. Ora, quando eu coloco nas mãos de Deus, eu tiro a minha responsabilidade. Até mesmo de trabalhar.
O trabalho é uma bênção. E a pessoa precisa trabalhar desde cedo. O menino tem que ser ensinado o trabalho na sua infância, para quando ele for moço não esquecer do ensino do trabalho. José era um jovem que tinha sonho. Ele se tornaria um rei. Ele mandaria nos seus irmãos. Ele seria o provedor, e o foi. Mas até aquele momento ele apenas tinha um sonho. Mas ele tinha vigor. E ele trabalhava. E foi em meio ao seu trabalho que Deus começou a viabilizar o sonho de José. Ele não ficou lá aguardando o dia que a sua majestade ascendesse-se ao trono e vingasse dos malfeitores dos seus irmãos. Não. Ele estava antenado com o pai e ele estava trabalhando com seus irmãos. O trabalho viabiliza os sonhos. Ele estava no trabalho certo. Ele estava no lugar certo. E ele estava metido com as pessoas certas. Ele estava no lugar onde era o caminho de negócios. Onde se vendia escravo, se vendia e comprava escravo. O Egito era uma potência e que comprava escravos de diversas nações. E aquele caminho era o lugar certo. José estava no trabalho com seus irmãos. E ali começou o grande percurso de José para que ele ascendesse o lugar onde ele tinha sonhado. Ele não estava em casa, na barra da saia da mãe, sendo um dondoquinha protegido do pai e da mãe, não. Ele estava no campo, lançado ao sol, ao vento, exposto ao perigo das feras, porque um homem de Deus precisa entender que ele tem que trabalhar, ele tem que ser um desbravador. Ele tem que ter um espírito de empreendedor. Ele tem que saber que tem que ir empreender. Não tenha medo, que se você tem um sonho, Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Ainda que as circunstâncias lá aconteçam, que você as julguem como erradas, é o caminho da sua vitória, do seu sucesso. Onde começam os teus sonhos? Paulo escreve aos Coríntios e diz: portanto, meus amados irmãos. Paulo tinha uma linguagem bem de crente, não é? Ainda falou, galera, tal. Portanto, meus amados irmãos. Não que aí, galera, não seja crente. Sede firmes, diga firmes, inabaláveis e sempre abundantes no trabalho, porque o seu trabalho não será vão. Ele estava falando das atividades na igreja, mas ele está dizendo que seja sempre firme e inabalável no seu trabalho, porque todo trabalho requer firmeza. Todo trabalho requer o indivíduo ser sustentado. Todo trabalho requer abundância ainda mais. E todo trabalho tem a sua recompensa. Agora, tem trabalho e trabalho. Uma frase: se você está na rota certa, pode imprimir velocidade, que você vai chegar mais cedo. Agora, se você está na rota errada e imprimir velocidade, você vai ter problema. Se você está depositando as suas energias no lugar errado, você pode imprimir velocidade, pode ser firme e constante, terá recompensa, mas não a recompensa que se deveria ter. Precisamos trabalhar e saber em que trabalhar. E Deus vai te dar a direção, em nome de Jesus. 2017 é o ano de você empreender para a glória do Senhor. Segundo, ele entende que o bom caráter
viabiliza os sonhos. Um é o trabalho. Outra ação são os valores com os quais eu conduzo esse trabalho. Uma coisa é ser um médico com valores éticos. Outra coisa é ser um médico sem valores éticos. Recentemente saiu dos hospitais em Brasília que os médicos estavam fazendo cirurgias sem necessidade de fazê-las, tão somente para viabilizar o seu comércio de próteses. Está trabalhando? Sim. Mas quais são os valores que movem esse indivíduo? São valores que ferem os princípios divinos? São desonestos? A Bíblia diz que o dinheiro que é ajuntado com desonestidade, depois a boca desse indivíduo vai mastigar uma comida com pedras de areia. Ele era um homem de bom caráter, ele era um homem honesto. Honestidade. Se você tem sido uma pessoa desonesta, você precisa mudar a sua maneira de ser e ser uma pessoa honesta. A honestidade, ela passa pelo senso de justiça que traz desde a sua infância, ou outros adquiridos pelos pais, ensinados pelos pais. José diz assim, que ele denunciava os malfeitos dos seus irmãos. Ele não associava aqueles homens que eram seus irmãos, meio-irmãos, que eram desonrosos com os pais, eram mentirosos, eram assassinos, eram invejosos, eram carnais e, sobretudo, eram canalhas, os irmãos de José. Mas ele não se meteu com o mesmo princípio de lidar com aquele negócio dos seus irmãos. Deus estava provando ele. Deus não entregaria um reino do Egito para um homem que fosse desonesto. Quem está aprendendo hoje à noite? Diga: honestidade viabiliza os sonhos. A honestidade. E o que mais se requer hoje, você sabe que a gente paga caro, porque a gente vive num país de pessoas desonestas. Para você fazer um financiamento, não precisa provar que você tenha condições de pagar. É preciso provar que você, de fato, não vai ludibriar a financeira. Até para alugar um imóvel, eles pedem alguém que possa dar o suporte, porque você é um desonesto, até que me prove o contrário. Então essa desonestidade, ela está presente na natureza da pessoa, ela está presente na moral da pessoa, ela está presente na cultura da pessoa, e às vezes nós somos desonestos sem até que percebamos que somos. Você quer ver um teste de honestidade? É quando você recebe o teu salário e somente você é capaz de tirar a parte que é de Deus. E você vive numa luta. Seja honesto com Deus ou desonesto com Deus. José era um jovem honesto. Que venha a honestidade e a lealdade sobre nós em nome de Jesus. Porque o que você planta, você colhe.
que você planta, você colhe. Nunca me esqueço de uma vez, há mais de 15 anos atrás, eu estava alugando um local para um acampamento de jovens e tal, deu uns problemas. E aí eu estava em Alexânia, num café, num posto, com o irmão que era dono da chácara. Ele era até advogado, crente. Ele não conseguiu cumprir, porque havia uma guerra lá, espiritual também. Mas naquele dia, eu fiquei impaciente e peguei pesado com ele. Ele ficou atordoado. E eu disse, entra aqui no meu carro que nós vamos buscar tal coisa e tal. E ele esqueceu uma pasta, na época, que o salário mínimo custava menos de R$200. Ele esqueceu uma pasta com R$25 mil, parece. Em cima de uma mesinha de posto, naquela lanchonetezinha. E a gente já estava, depois de Abadiana, ele esqueci minha pasta. E ele ficou desesperado. Esse dinheiro e desespero, eu disse, então vamos voltar. Nós voltamos. Aí na estrada, no retorno, ele dizia assim, eu sou um crente dizimista fiel. E eu acho que hoje vai ser uma prova de Deus que Ele cuida do que é meu. E nós chegamos lá depois de uma hora e tanto, estava a pasta lá. Recolheram-se as xícaras de café e a pasta estava lá intacta, do jeito que ele deixou. Ele pegou a pasta e ficou um tempão no carro, assim, meio que desmaiado. Eu disse assim, Deus protegeu o seu dinheiro. Porque quem é dizimista, Deus protege o que ele tem. E ele tinha esse entendimento. Ele disse, eu sou dizimista. E esse dinheiro que está lá tem uma aliança com Deus. Então, se você é honesto para com Deus, as bênçãos da honestidade vão chover sobre a sua vida. Vai ter gente que vai ser honesto para com você. Se você é leal, você vai ter pessoas leais a você todos os dias de 2017. Quem recebe isso, diga amém. Pode aplaudir com força. O sonhador entende e honra quem é digno de honra. Ele entende quem é o seu mentor. A gente precisa entender sobre a vida de José. Você sabe que os judeus dão a impressão que eles são mais inteligentes que os outros povos. Este jovem José, ele era de uma inteligência incomum. Ele é um homem que Deus está dizendo, imite a vida desse homem. Imite esse jovem camponês, mas ele tinha uma perspicácia de lidar com a vida, que parece que ele tinha um mentor, e tinha, quem era o seu mentor? Jacó, o seu pai. Que foi também um jovem como ele, e que fugiu de uma briga com o irmão, e que teve que buscar em Deus a fidelidade, e Deus fez ele prosperar. Ele alimentava a mente de José. Tanto é que quando você chega mais adiante, diz assim, quando ele assume o trono, o reinado, e ele começa a administrar a riqueza de uma nação, ele disse assim, olha, você vai produzir, você vai pagar de imposto para o Estado, para o rei, apenas o quinto, 20%. Nosso imposto de renda é mais que isso, né? Apenas o quinto. E vocês vão viver com 4 partes. Ora, 5 mais 4 dá quanto? Está faltando quantas partes aí? Está faltando o dízimo. Ele entendia. Até quando ele administra as finanças, ele administra do ponto de vista de deixar a parte de Deus. Por isso que o Egito se tornou uma potência mundial, porque Deus abençoou o Egito por causa deste homem, e ele entendia que tinha que honrar o mentor e não os seus irmãos, que ele tinha que estar do lado da fonte que alimentava a sua mente e o seu coração, e não do lado da fonte que negociava
a fonte que era desleal. Ele alimentava, ele estava do lado do seu mentor. Todo homem de sucesso tem um mentor na sua vida. E o mentor não é para te bajular, porque quem te bajula não é mentor. O mentor é aquele que te corrige, que te admoesta. Admoestar é corrigir para levantar. José era corrigido pelo seu pai, como um bom pai que ele era. Ele corrigia o José, porque ele era um bom mentor. E ele ensinou para José honrar a Deus sobre todas as coisas, e o princípio da lealdade, da honestidade do trabalho. Ele não disse: olha, espere que caia do céu. Comece a produzir frutos dignos, para que você colha, plante sementes, para que colha frutos dignos do que você plantou. Honrar o mentor. Quando você vir alguém falando, aquele que te mentoreia é um tolo. Ensina o prudente, aliás, ensina o sábio, e ele crescerá em prudência. Ora, aí você vai para o texto de Efésios 5,15: vede prudentemente como andais, não como tolo, mas como sábio. Ensina um sábio, ele diz, agora repreende um sábio, que é essa repreensão, o ensino é repreender. Agora, repreendas um tolo, mentoreie um tolo, você vai ter um inimigo contra você. É por isso que a gente vê muitas pessoas se dando mal na vida, porque não houve a mente de um mentor. Nós somos frutos de uma mente. Nós somos fruto de uma cultura. E se a gente for entrar aqui pelo princípio da corrupção de uma nação, a gente vai ficar assustado que ela está impregnada em todas as classes e em todas as camadas sociais. Porque nós somos mentoreados por um princípio cultural. E isso às vezes nos leva para grandes problemas. Número 4, quem está seguindo aí? Está seguindo? Quem está aprendendo, diga amém. Diga: 2017 é o ano de sucesso da minha família. Ele entende que tem que vencer os obstáculos emocionais. Aqui está uma questão séria. Você não pode ser um cético, você não pode ser um insensível, na verdade essa é a palavra. Um insensível ser apenas racional. Mas a gente precisa, em alguns momentos da vida, lidar com as emoções. A gente sabe que há muitas pessoas sofrendo, que eu não fui o causador, mas elas mesmas foram as causadoras. Uma pessoa que não cuida da sua saúde, depois ela vai ter problema na sua saúde, mais na frente. O indivíduo que se mergulha nas drogas, usa cocaína, usa cachaça, usa o cigarro, usa a maconha, mais adiante ele vai ter problema, não de cunho social, mas de saúde e financeiro também. E aí ele vai precisar de compaixão de muitas pessoas. Mas a gente não pode ser uma pessoa, ser responsável do coração pelos malefícios da sociedade. Porque muitas pessoas estão sofrendo pelas escolhas que elas fizeram. Inclusive na própria família. Não podemos dizer insensíveis, mas ele entende que o vencedor, que o sonhador tem que vencer, aliás, e vence os obstáculos de ordem emocional. Por exemplo, José teve que aprender a ser traído, porque se tem uma coisa que um rei vai sofrer é com traição. Ele tinha que aprender desde novo.
lidar com a sua emoção. Ele foi traído por ninguém mais, ninguém menos do que seu próprio irmão. Foi vendido por $12, menos de R$40. Ele foi jogado num buraco. Ele teve que aprender que há momento na vida que você não tem ninguém para te ajudar, que é só você e Deus e as suas emoções. E tem situação que choro não resolve, que lamento não resolve. O que resolve é você manter-se sereno e tranquilo em meio à solidão. Nós não podemos ser manteiga derretida, não podemos ser pedra nem manteiga derretida. Tem que ter um equilíbrio. Mas eu tenho que aprender que há momento que as pessoas nos abandonam. Quando Jesus diz, nenhuma hora vocês podem estar comigo, é a traição. Ele está no fosso de uma cisterna. Ali não ouve, ali onde filho chora e mãe não vê. Papaizinho não está ali do lado, mamãezinha não está ali com um suquinho, um bolinho para ele. Ou você acha que a vida não tem momentos de solidão? Nós não podemos achar que a vida é só triunfo, triunfo. Há momento na vida de solidão. E é este momento que eu tenho que aprender a lidar comigo. Senão vou ter um problema comigo mesmo. Jesus ficou solitário. Na cruz ele diz, Pai. Pai não. Deus meu, por que me desamparastes? A solidão, ninguém podia tocar nele. Ele era um indivíduo só. José estava só, mas ele sabia que haveria noites no palácio que ninguém poderia estar com ele. Ele estaria sozinho para tomar decisões, porque tinha generais que queriam trair, tinha gente querendo ascender e tomar o lugar dele, tinha muitos obstáculos, muitas traições, que nem mulher, nem filho, nem esposo, nem ninguém estaria com ele. No caso mulher, no caso de José, estou falando de modo geral, que esse é o momento que o indivíduo tem que aprender a lidar com as suas emoções. Choro, lamento, não atrai os amigos. Eu ouvi uma frase de alguém sabiamente dizendo, ele diz, quando você lamenta as suas dores para alguém, você vai ter compaixão de pessoas. As pessoas são solidárias e tão somente isso vão te abraçar. Mas não significa que alguém que te abraça no momento do seu lamento seja o seu amigo. Porque a gente se compadece até do bicho. Oh meu Deus, o cachorrinho, o que aconteceu com o bichinho? Está com a perninha quebrada. Mas isso não significa que eu seja amigo dele. Olha, meu Deus, quebrou a perninha. Foi embora. Eu estou assim, sofrendo. Sim. Nós temos que aprender a lidar com as dores que vêm na vida e superá-las. E o Espírito de Deus vai te dar força para você vencer. Esse sábio ou esse pensador diz que você sabe quem é seu amigo, começa a falar do seu sucesso. Porque as pessoas não se alegram com o sucesso dos outros. Começa a falar, não, eu estou bombando na minha célula, eu estou bombando financeiramente, vou viajar, estou indo fazer viagens internacionais, comprei um carro novo, troquei os meus móveis. E você vai ver muitos sorrisos empalidecidos ao seu redor, que não são seus amigos. Os seus amigos vibram com a sua conquista e te corrige, se for seu mentor, nas suas angústias, nas suas dores. Levanta a cabeça, vamos lá. Por isso que a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Levante. Não é para dizer para o fraco, seja forte, não. O texto, a sabedoria divina diz, você vai chegar para o caído, o fraco diz, olha para mim, se levante. Eu já passei por isso, aprendi.
que ele teve que aprender? A lidar com a solidão, a lidar com a rejeição. Os seus irmãos te rejeitaram. E a gente tem que aprender na vida que enquanto estamos viabilizando os nossos sonhos, na caminhada da vida, nós seremos rejeitados. E às vezes rejeitados por aqueles que metem a mão no prato comigo. Temos que aprender que há pessoas que nos abraçam e nos rejeitam. Tem gente que hoje te abraça, mas amanhã te rejeita. O único que nunca vai te abandonar é Deus. Ele disse ainda que a mãe que amamenta abandone o seu filho. Todavia eu não te abandonarei, ó Israel. Em Hebreus diz: eu nunca te abandonarei, nunca jamais te deixarei, diz o Senhor. Nenhum homem pode dizer isso para o outro, porque o coração muda. Temos que aprender a lidar com isso. Onde está Deus? Treinando um guerreiro, treinando um príncipe, para que ele não vire um déspota quando assumir o trono. Ele aprende a fugir do que contamina a sua fé. Nós temos que aprender a fugir dos ambientes que nos contaminam. Eu quero viabilizar os meus sonhos, mas ambientes nos contaminam. José está lá sozinho no palácio. O Potifar, o general do Egito, tinha as mulheres mais belas que ele pudesse ter. Ele não tinha qualquer mulher, era a mulher mais linda porque ele podia ter. E o José, aquele jovem, os hormônios explodindo, foi assediado por uma bela mulher. Só os dois no palácio. E aí tem gente que diz assim: ah, se fosse eu. O que ele fez? Ele fugiu do ambiente que contaminava. Você que já teve vício em bebida, não caia na armadilha de provar um vinhozinho na noite de Natal, porque você pode entrar, você pode assinar o seu óbito espiritual com uma taçazinha de vinho na noite natalina. Porque na noite de Natal é liberado, os crentes tomam vinho mesmo à vontade, muitos. É uma libertinagem total. Pode se tomar em nome do Messias ou do bom velhinho. Se você teve problema com álcool, o bar deve ser o último lugar que você deve entrar. Se você tem amigos que são dos bares, amigos, eles têm uma grande chance de te trazer de volta. Aprender a fugir, porque senão esses ambientes contaminam. E em 2017 você vai aprender a fugir desses ambientes. Quem tem Deus no coração, quem tem um sonho na alma e no espírito, sabe discernir o que é bem e o que é mal, e sabe fugir do ambiente que tem que se fugir. Esse é o problema de muitos. Ele discerne as oportunidades nos relacionamentos. É que não dá para falar porque é muita coisa. Mas ele estava preso com o copeiro e o padeiro. E ele aproveitou da oportunidade, porque ele era inteligente, ele tinha a voz de Deus. E normalmente a prisão de oficiais, de diplomatas, dava acesso ao trono. O degrau subia até o trono. Os oficiais que estavam presos, e José estava preso entre esses homens, quando ele está saindo, ele teve um sonho e interpretou. Ele disse, eu sempre confundo, não sei quem foi reinserido. O copeiro foi reinserido. Ele disse para o padeiro, você vai morrer, disse para o copeiro, você vai viver. Mas quando o copeiro está sendo liberto da prisão, que chega lá, a libertação dele,
ele pega no ombro do copeiro e disse assim: olha, lembra de mim quando você estiver na presença do rei. Lembra que eu interpretei teu sonho. Porque José sabia que aquele povo vivia de enigmas e de sonhos. Estava ali um homem que Deus dava para ele sonhos e interpretações. Sabedoria, diga sabedoria. Então lembra-te de mim. É um homem que sabe aproveitar bem os seus relacionamentos. E quando chegou a vez de se buscar no reino um homem que tivesse a sabedoria de interpretar sonhos, o copeiro lembrou da voz de José. Disse: eu conheço um. E aí trouxeram ele à presença do rei. E a história você já sabe. Ele assumiu o seu trono. Mas eu quero finalizar dizendo que um texto que diz assim: tudo que José fazia, ele prosperava. Às vezes a gente quer só essa parte, prosperar em tudo que faz, mas rejeitamos uma carreira para viabilizar os sonhos. E Deus vai fortalecer você, e em 2017 você terá os teus sonhos realizados em nome de Jesus. Deus vai te ensinar a percorrer desde o sonho até a sua realização. Amém? Quem recebe isso, dê um aplauso a Ele bem forte. Isso, pelos seus sonhos em 2017, pela sua família redimida, uma família vivendo os princípios bíblicos, uma família conforme o modelo da palavra do Senhor. Mais forte para Ele. Quem aqui tem um sonho, dê um grito de júbilo nessa noite. Essa história é uma escola para vencedor. É só parar para pensar. Escola. E hoje nós aprendemos um pouquinho mais, amém? Ativou dentro de você os sonhos, os desejos, e você vai saber lidar com as circunstâncias da vida em nome de Jesus. E o nome de José no Egito era Sefanat Paneia. Deus fala e ele ouve, e ele se torna um resolvedor de causas impossíveis. Olha só. Isso significa que causas impossíveis virão, mas Deus vai te dar a unção que estava em José para resolvê-las em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor. Quem aprendeu nessa noite? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fizesse uma oração agora ao Pai, ao Senhor, o Deus eterno. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, te damos graças nessa noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Há muitos aqui que têm sonhos extraordinários dados por ti. Que o Senhor leve-os a realizá-los. Levante os sonhadores aqui, aqueles que pararam de sonhar, de vislumbrar algo melhor. Que o Senhor comece a ativar isso no coração de cada um, Pai. Abençoa os teus filhos, as famílias, e que este ano que está quase surgindo seja uma surpresa dos céus para cada um de nós, de surpresas boas vindas da parte do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém.